Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Eu sou Alexandre Aquino e você está juntamente comigo nesse voo para o passado para entendermos melhor o futuro e, claro, evidentemente, o nosso presente. Feche seus olhos, vamos orar e pedir a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, nos abençoe no estudo desse momento, que tudo faça sentido para nós, que seja aplicado à nossa vida mediante a unção do Santo Espírito. Abençoe essa pessoa que assiste o vídeo, em nome de Jesus, amém. Você pode se inscrever no canal, compartilhar o link para que você saiba sempre quando tiver um novo vídeo, tá? Estudamos sobre profecias e também sobre missão. O tema de hoje, já estamos chegando ao final da nossa série, Revelando os Mistérios de Daniel. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Pronto. Vida e testemunho do cristão. Uma vez que nós nos apaixonamos por Cristo, por sua palavra, né? Como é que tem que ser o nosso comportamento? Evidentemente que isso daí não é um esforço humano, é um milagre de Deus em nós. Uma vez que eu estou com Cristo, que eu permaneço em Cristo, que eu sou apaixonado por Cristo, Ele é o Salvador da minha vida. Repetindo, Ele é o Salvador da minha vida, Ele se torna também o Senhor da minha vida. Então, nós iremos viver nesse mundo representando Jesus. E lógico, para representar Cristo tem algumas características que nós iremos ver na vida de Daniel e de seus amigos. Primeira pergunta: que prática usada pelo mundo usou Nabucodonosor para com os hebreus? Então, você se lembra, né, que eles foram levados cativos para Jerusalém, mais ou menos no ano 605, e Nabucodonosor utilizou uma tática de guerra muito interessante, utilizada por Satanás, né, pelo inimigo. E eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Então, que prática usada pelo mundo usou Nabucodonosor para com os hebreus? Daniel capítulo 1, do verso 3 até o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, vocês perceberam uma coisa interessante, né? Tinha reis lá no passado que eles matavam todos. Então, chegava numa cidade, a cidade foi invadida, todos morriam, e eles dominavam, então, as casas, os prédios, o que tinha ali, os bens, eles tomavam. Nabucodonosor deixa uma parcela viva, né? Pessoas de Judá, judeus, ele leva, melhor dizendo, para Babilônia, e esse povo, né, esse grupo de Judá era treinado para poder servir Nabucodonosor no imenso império babilônico. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele manda para que o chefe dos eunucos, né, trouxesse alguns dos filhos de Israel, e esse grupo fosse ensinado na cultura babilônica e aprendesse a língua dos caldeus, né, que é o aramaico. Então, nós encontramos Daniel e os seus 3 amigos se deparando diante de um problema, que é justamente o que o mundo quer fazer contigo e comigo, nos aculturar, né? O mundo quer transmitir para você e para mim a cultura do mundo e dizer que é o padrão, que é o modelo. E esses 3 rapazes, juntamente com Daniel, estavam passando por essa dificuldade lá na Babilônia, né? Aprender a cultura babilônica, a língua babilônica, e não foi só isso, não. Se você acompanhar comigo aí no versículo 5 e também o versículo 8 de Daniel, capítulo 1, além disso, o rei determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, que a gente já estudou sobre isso na última lição, né, na 15ª lição. Daí o verso 8 diz: mas resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, não mata todo mundo, ele pega um grupo de cativos, leva para a Babilônia, treinar esses rapazes,
a nata, né, os mais inteligentes, os mais sábios, para ajudar na liderança da Babilônia. E ele então transmite a cultura babilônica, a religião babilônica, a língua babilônica e ainda determina até a comida. Que tipo de comida que eles deveriam comer? E a gente viu no último estudo que Daniel foi firme, não comeu, comeu legumes e tomou água e estava mais inteligente, mais robusto, só estudar a lição anterior. Então a gente aprende alguns conceitos aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o que Nabucodonosor faz, além de tudo isso que eu já expliquei? Olha o versículo 6 e o versículo 7 de Daniel capítulo 1. O chefe dos eunucos, né, Aspenaz, lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Então, o que a Babilônia faz? Tira os nomes em hebraico, né, que cada um deles, o nome era em hebraico, tira o nome religioso, né, o nome hebraico, o nome judaico, e coloca nomes babilônicos. Beltesazar, que foi o nome que Daniel recebeu lá na Babilônia, é adoração a um deus, o deus Bel, né? Então, Beltesazar. Então, cada um desses nomes aí que eles recebem, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Abednego mesmo é a adoração também de um deus babilônico. E como é que era o nome judaico deles? Por exemplo, Daniel, né? Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel termina com El. Então, essa partícula, né? E a letra L no final é uma referência a Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, toda vez que ele ouvia o nome assim, Daniel, soava na cabeça dele que Deus é juiz. E tem uma boa notícia para você, que está sendo injustiçado por alguma coisa, na família, no trabalho, na escola, seja onde for que você se sente injustiçado, Deus é o nosso juiz, é um juiz justo. Então, Daniel, toda vez que ele ouvia o nome dele, ele sabia e lembrava que o nome dele é uma adoração a Deus e Deus é um Deus justo, né? E chegando na Babilônia, o que a Babilônia quis fazer com Daniel? Trocar o nome dele, colocar o nome de um Deus babilônico, Beltesazar. Olha o nome Ananias, colega aí, amigo de Daniel. Ananias significa Deus é misericordioso. Misael significa quem pertence a Deus, que é um nome bem paralelo com Miguel, que é o nome de Cristo, né? Tanto em Daniel como lá no Apocalipse e na carta de Judas, né? Miguel é aquele que é igual a Deus. Quem é igual a Deus? E Misael, que é o nome bem próximo, né? É quem pertence a Deus. E Azarias significa Deus ajuda. Todas as vezes que ele ouviu o nome Azarias, ele lembrava que Deus ajuda, né? Então, na Babilônia, queria dar a cultura babilônica para eles, ensinar a língua, a comida, trocar os nomes deles, né? Os nomes que são relacionados com a adoração a Deus. Então perceba que é um golpe sujo, uma jogada suja que o mundo faz com aqueles que servem a Deus. E a gente percebe Daniel resolvendo firmemente, juntamente com seus amigos, não se contaminar com a Babilônia, não se contaminar com o mundo. Né? Mesmo que você seja taxado de quadrado, diferente, né? Assim, com gozações, né? Talvez você pode ser uma pessoa ridicularizada na escola. Eu fui ridicularizado na escola, né? Então, o que a gente tem que entender nesses capítulos aqui, ó? O que está ensinando aí? O mundo quer trocar o nosso nome, quer determinar a nossa comida, ensinar sua cultura pecaminosa e também o seu linguajar, né? O seu linguajar quer nos ensinar também. Portanto, amigos, a gente precisa protestar, bater o pé, ficar firme ao lado de Cristo, mesmo que a gente seja taxado de pessoas diferentes. A gente só tem que tratar bem as pessoas. Isso é verdade. Devemos tratar bem as pessoas, mas nós devemos ser inabaláveis em nossos princípios, né? Nós não precisamos nos envolver com as festas do mundo, nem com a bebida do mundo, nem com os vícios do mundo e nem com os costumes do mundo. E o mundo, quando eu me refiro, é tudo aquilo que seja contrário à palavra de Deus, que choca de frente com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Quais características cristãs encontramos em Daniel e seus amigos? Eu fiz um resuminho aqui, não tem tudo, lógico, ia ficar muito grande, mas eu coloquei coisas que é bom você refletir junto comigo. Por exemplo, Daniel capítulo 1, verso 8, diz que Daniel não se contaminou, nem ele, nem seus amigos. Ou seja, Daniel era de firmeza, ele era firme, ele tinha convicção e ele tinha
fé em Deus, era fiel ao nosso Deus. Daniel capítulo 2, verso 20, diz que Daniel adorava o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Daniel capítulo 3, verso 17, verso 18, falando agora de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis ao Deus verdadeiro, mesmo que eles foram parar na fornalha de fogo ardente. Mesmo que isso custasse a vida deles, Ananias, Misael e Azarias foram parar no fogo e Cristo esteve no fogo para defendê-los. Daniel capítulo 5, do verso 11 até o verso 14, né? Quando Daniel é introduzido na sala do rei Belsazar, qual era a descrição, né? Melhor dizendo, como é que descreveram Daniel? Como uma pessoa sábia e de boa reputação. Daniel não acertava suborno, né? Daniel não vendia princípios. Daniel não era como uma pessoa comprada. Daniel era sábio e de boa reputação. E Daniel capítulo 5, verso 17, incorruptível e honesto. E Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel era um homem de oração, né? Saiu o decreto lá, ó, quem não adorar o rei vai ser lançado na cova dos leões. Não tem problema, eu continuo orando. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia, porque isso é o que movia Daniel, era o que mexia com ele, era o que levava ele para mais perto de Deus. Daniel era um homem feliz, era um homem realizado, né? Mesmo na contramão do mundo, se chocando de frente, né, com a Babilônia, com as coisas que a Babilônia estava oferecendo. Daniel era um homem de oração, um fiel homem de Deus, estudava a palavra de Deus, e Daniel capítulo 9, versículo 2 e versículo 3, diz que Daniel estudava a palavra de Deus, né? Então, como deve ser a nossa aparência, né? Como é que nós devemos nos comportar lá na faculdade, na escola, no trabalho, numa reunião de família, lá na nossa rua, né? Como é que deve ser a nossa aparência? Como é que Daniel se comportava e como é que nós devemos nos comportar, né? Paulo acrescenta, né? Ele agrega mais informações a respeito do nosso comportamento, uma vez que nós já somos de Cristo, estamos com Cristo, Ele faz parte da nossa vida, e por amor a Cristo, aceitamos Ele como Salvador, mas também como Senhor, e queremos representar bem Cristo aqui na terra. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 até o verso 10, o que diz a Bíblia? Da mesma sorte que as mulheres, e evidentemente os homens também, né, em traje decente, se ataviem, ou seja, se arrumem, né, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres e também os homens que professam ser piedosos, né? Então nós encontramos aqui um princípio, né? Perceba que a Bíblia não fala tamanho de roupa, né? Tamanho tal, tem que ser roupa tal. Não, a Bíblia apresenta princípios, porque cada cultura tem sua roupa, não é verdade? Você sabe que na Escócia é o kilt, lá no mundo árabe tem os vestidos, né? Os homens e mulheres usam vestidos com certas diferenças, né? Aqui no nosso continente, aqui no nosso país, tem roupas que são próprias da nossa cultura, mas qual é o princípio mundial e histórico? Que tem que ser uma roupa decente. O que é uma roupa decente? É uma roupa que vai tampar a nossa nudez, é uma roupa que você e eu não iremos nos colocar numa situação de provocação e de estímulo sexual, enfim, uma roupa decente. Uma roupa decente. E Paulo complementa o raciocínio dizendo o que é uma roupa decente, né? Se ataviem, se arrume com modéstia, né? Com simplicidade, com humildade e também com bom senso. Então, uma roupa decente é uma roupa respeitosa, uma roupa simples, uma roupa com bom senso, e assim você vai estar louvando a Deus. E ele também acrescenta a questão de ouro e pérolas, né? Ou seja, a gente não precisa colocar em nosso corpo aquilo que não precisa, que não é útil, né? Falando aí de ouro e de pérolas, né? Para a gente eliminar a vaidade da nossa vida. Mas o que mais Deus interessa é no nosso coração, nas nossas boas obras, que tem que ser natural daqueles que amam a Cristo e servem a Cristo, né? Pedro, acrescentando mais informações, ele diz assim, em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 até o verso 4, agora é Pedro dizendo, não seja o adorno da esposa, e evidentemente do esposo também, o que é o exterior, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso,
tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus valoriza o nosso coração. Portanto, a gente não precisa ficar se enfeitando pelo lado de fora, porque o enfeite, né, os adereços que Deus mais simpatiza são aqueles que estão no coração, que estão relacionados com Cristo, com a bondade. E, evidentemente, Deus não abre mão da limpeza, do asseio, né, do bom gosto, né? Então, vamos nos arrumar decentemente, com modéstia, simplicidade, com bom senso, e assim como a própria palavra de Deus nos fala, né? De uma forma decente, bom senso, modéstia, é isso que eu já falei. E então a gente precisa abrir mão dessas coisas que só provocam vaidade, né? Exaltação do eu e chamar a atenção para nós mesmos. Nós devemos apontar para Cristo, apontar para o nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. Ele sim, temos que levar toda a nossa atenção para Ele, tá? E que Deus valoriza justamente boas obras, claro, evidentemente que boas obras que não sejam contaminadas pelo egoísmo, né? Nem para receber aplausos, né? E ter um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. E isso aí é uma coisa antiga. Se você for para Gênesis capítulo 35, verso 4, quando Jacó resolve fazer uma reforma espiritual na sua família, né? Que ele passa por um momento de reavivamento, de uma entrega com Deus, o que ele faz? Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam, né, das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então perceba que quando nós nos aproximamos de Cristo, quem tem que brilhar é Ele, né? Só existe um único Deus que deve ser adorado, os deuses estranhos, os deuses estrangeiros, aquilo que está ocupando o nosso coração tem que ser abandonado, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai ser amado, o outro vai ser rejeitado. Portanto, Jacó e sua família tomou a decisão de abrir mão das coisas do mundo, os deuses estranhos, e eles tiraram as argolas que pendiam das orelhas, e eles se livraram dessas coisas, porque nós não somos chamados para vaidade, nós somos chamados para adorar o Senhor e servir o próximo. Lembrando, como eu já falei, Deus não abre mão de limpeza, de asseio, de organização, de bom gosto, de bom senso, de modéstia, de simplicidade, coisas que devem fazer parte do nosso coração, como Jesus foi aqui na Terra, né? Então, como devem ser os nossos pensamentos? Então, a gente viu como é que tem que ser a nossa aparência, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, não é verdade? Mas como é que tem que ser os nossos pensamentos, aquilo que passa no nosso coração? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, a gente não pode ficar pensando mal do próximo, né, pensando mal de um inimigo. Não, Deus não chama a gente para esse tipo de batalha, né? Nossa batalha é outra, nossa guerra é diferente. Nossa batalha está aos pés de Cristo, sermos semelhantes a Jesus, e existe um chamado aqui para que a gente possa dominar verdadeiramente o nosso pensamento. O pensamento tem que ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, né? Tem que ocupar o nosso pensamento. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, amigos, isso só vai acontecer contigo e comigo se a gente tiver uma vida de comunhão com Cristo, né? Eu tenho uma horta aqui ao lado da minha casa e todas as vezes que eu tiro um galhozinho ali, que eu estou podando alguma coisa, né? Aquele galhozinho que eu podei longe da árvore, longe da hortaliça, ele seca, ele morre. Talvez você e eu estamos secando porque estamos longe de Cristo, né? Então, para que a seiva, né, se o alimento venha a ser conduzido por dentro de nós, nós precisamos estar conectados na pessoa certa, e essa pessoa é Cristo, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, da humildade, né, da confissão de pecados, e pedir que Deus transforme os nossos pensamentos, o nosso coração, para amar uns aos outros e respeitar as pessoas e abrir mão daquilo que nos afasta de Deus, da vaidade, não é verdade? Da cultura babilônica, que, né? A Babilônia hoje é o mundo, né? É aquela cultura que se choca contra a palavra de Deus, que leva você para longe de Deus,
para quebrar a ética, quebrar a moral, quebrar tudo aquilo que é justo, que é puro. Não faça isso. Jesus quer ter um encontro pessoal contigo. E esse milagre vai acontecer conosco só mediante uma entrega total ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Não estou falando aqui de salvação pelas obras. Não estou falando aqui de fanatismo. Não estou falando aqui de sensacionalismo. Pelo contrário. Quando quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente acaba se parecendo com ela. Se você andar com Cristo, se você der uma oportunidade para Ele, e eu também, obviamente que nós iremos nos parecer com o Senhor. Jesus era humilde, Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa amável, com Ele não tinha vaidade, e com Daniel nós aprendemos do mesmo modo. Se você achar que Jesus é Deus, muito longe, embora isso não seja verdade, Ele é um padrão para nós. E você tem razão, se você falar, Jesus é perfeito, tudo bem, Jesus é perfeito e Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo. E Daniel? E Daniel, igual a você, igual a mim, de carne e osso, um pecador que morreu, está no pó da terra. Daniel chegou na Babilônia e resolveu firmemente, uma decisão antecipada, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem aceitar o nome babilônico que deram para ele. Daniel nunca se chama ele mesmo de Beltesazar em todos os 12 capítulos do livro. É verdade. Ele não aceita comida, ele não aceita cultura, ele pode até aprender a língua ali, aprender o aramaico, porque boa parte do livro de Daniel, do capítulo 2 até o capítulo 8 ali mais ou menos, é aramaico, a língua babilônica. Você pode até aprender um idioma, mas não aprenda o sotaque do mundo. É exatamente isso, Não deixe que o mundo venha te aculturar, porque a cultura verdadeira é aquela que é de Deus, aquela que é do amor ao Senhor e amor ao próximo também, Então, que sentimento devemos ter pelos outros, uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador? Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, Ele nos chama para a gente amar as pessoas. E nós amamos as pessoas respeitando, orando por elas. Se alguém te persegue, se alguém fala mal de ti, se você se sente ameaçado por alguém, ore por ela. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus disse assim, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E exatamente, se você ora pela pessoa, não vai sobrar tempo para você falar mal dela e nem cair no joguinho dela. Se o DNA da pessoa é falar mal de ti, ore por ela, porque Jesus oraria, Jesus orava pelas pessoas, e Jesus fez de tudo. Quando Jesus estava crucificado lá na cruz, qual foi a última oração que Cristo fez? Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Jesus orou, intercedeu pelos seus inimigos, e Daniel também orava. Vimos isso em Daniel no capítulo 6, 3 vezes ao dia Daniel orava, e Daniel dá um bom exemplo de amar cordialmente ao próximo com amor fraternal. E nós que somos cristãos e seguimos a Cristo devemos fazer o mesmo. Qual é a última pergunta? Que são só 6 perguntinhas, Que apelo Jesus nos faz hoje? 1 João, capítulo 2, do verso 15 até o verso 17. Olha o que Jesus falou por meio do profeta João, o apóstolo João. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Viu, amigos? Então, que apelo que Jesus está fazendo? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquilo que está no mundo, que está em harmonia com a palavra de Deus, está liberado, Deus libera isso para você. Olhar a natureza, tratar bem as pessoas, trabalhar honestamente, cuidar da família, amar as pessoas, enfim, aquilo que está no mundo, que é lícito, que está em harmonia com a Bíblia, está liberado, mas cuidado. Do mesmo modo que Nabucodonosor estava usando um método mundano, um método do mundo de aculturar Daniel e seus amigos, o mundo tenta fazer isso contigo hoje também. E a Bíblia fala que, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece quanto tempo? Qual é a última palavra que aparece aí no texto, no verso 17? Eu não ouvi. Exatamente. Eternamente.
né? E a vida eterna está em Cristo Jesus. Quando nós amamos a Cristo, nos parecemos com Ele e, obviamente, que nós iremos viver para sempre, né? Então, a Bíblia é um apelo para você. Você já está aí comigo na 16ª lição. Já parou para pensar que foram 16 lições que você está estudando comigo? 16 lições. E você aprendeu muitas coisas ali com Daniel, e eu também. Aprendemos juntos como olhar Cristo por um outro ponto de vista. E quando chega nesse momento, nessa altura, Cristo está olhando para você e dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Hoje, Cristo Jesus estende as mãos na sua e na minha direção e diz: filho, creia em mim, creia na minha palavra, creia nos meus ensinamentos, creia no meu testemunho, se entregue, seja batizado, seja uma outra pessoa, dê essa única chance para Jesus e Ele vai aproveitar, Ele sabe aproveitar boas chances. E essa chance que você dá para Ele de abrir o coração vai fazer toda a diferença. Quem crê e for batizado será salvo, né? O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a decisão que precisamos tomar? Vamos juntos? Decido agir e viver como um discípulo de Jesus. Decido agir e viver como um discípulo de Jesus. Obviamente que isso será real e na sua vida e na minha, mediante comunhão com Cristo diariamente, por meio do estudo da Bíblia e também da oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, chegamos na 16ª lição e foi um prazer, ó Deus, estarmos quase concluindo o nosso estudo. Que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adulto que se entrega a Jesus nesse momento juntamente comigo. E como Daniel, ó Deus, e seus amigos, eles resolveram firmemente não se contaminar, nós também não queremos nos contaminar com a cultura desse mundo, com a comida que esse mundo oferece, com o linguajar do mundo, nem com o costume do mundo. Queremos ser iguais a Cristo e viver na terra como Ele viveu também. Nos abençoe. Nós queremos aproveitar o próximo estudo que virá também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o link. Vamos dividir essa mensagem com outros. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.